O projeto que eu apresentei hoje, ele está relacionado com os aspectos funcionais, ou seja, as características das espécies, das árvores que ocorrem ao longo do Rio Doce, né, em algumas matas de galeria, matas ripárias, que a gente selecionou para poder representar a situação preservada, ou pelo menos a mais preservada possível, em que cada região oferecia, em contraste com algumas áreas também, matas ripárias, só que onde a gente detectou por vários meios que havia deposição da lama, do rejeito, dessa mistura de rejeito com areia, silt, enfim. E a proposta era ir além da simples lista de espécies, né? Da gente entender quem são essas espécies. Então, basicamente, é um método que utiliza atributos foliares simples, inclusive de simples medição, apesar que acaba que ao longo da coleta, né, tem a dificuldade de você se deslocar, coletar, levar o material para o laboratório. Existe um esforço, porém são características consideradas, pelo menos assim, de uma maneira relativa, de simples medição. Mas são atributos bastante chave, né, e eles têm uma relação forte com o que a gente chama de hard traits, que seriam traços de difícil medição, por exemplo, taxa de crescimento ao longo do tempo, longevidade individual, longevidade dos órgãos, coisas que demandariam muito mais recurso financeiro, tempo e esforço, né? A gente chama isso de assinatura funcional. E então a proposta do projeto é isso, é entender quem são essas espécies e onde elas estão em cada situação, tanto do solo quanto na própria classe de degradação, né? No caso das áreas impactadas pelo rejeito, nas áreas preservadas, quem são as espécies que estão favorecidas aí, quem são as mais importantes, as raras. A gente parte de levantamentos florísticos e fitossociológicos, onde essas áreas foram inicialmente caracterizadas, demarcado parcelas, diâmetro do tronco, altura do indivíduo, quantos indivíduos em cada parcela. E através disso a gente tem uma listagem onde nós temos quais são as espécies mais importantes em cada parcela e as parcelas agrupadas dentro de áreas, as áreas dentro de regiões. Uma vez que a gente tem essas listas na mão, a gente vê onde essas espécies estão ocorrendo e começa campanhas de campo, onde a gente desloca uma equipe e vai ao local através das plaquinhas de identificação do material que a gente consegue. A gente escolhe as plantas, a gente leva esse material para o laboratório e através do peso seco, fresco e área foliar, a gente faz cálculos da área foliar específica, conteúdo de matéria seca foliar. Nós ainda estamos analisando os dados, eles estão em andamento essa análise, mas já dá para a gente ter uma ideia vaga de como vai ser o quadro que nós vamos observar, o padrão, né? O que a gente está observando é que algumas áreas impactadas pela deposição do rejeito, elas favoreceram determinadas espécies muito competitivas, se destacando daquele quadro da área de referência e com características que indicam que tem alta taxa de crescimento, né? No caso, pela densidade do caule, isso a gente pode inferir, né? Então, a ideia é comparar o quadro observado na situação preservada e nas matas ciliares preservadas, mas que sofreram essa influência da deposição da lama de rejeito.